Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos de 7 a 18. O dízimo que pertence ao Senhor. Hoje a palavra de Deus é forte e nos exorta a abrir os olhos para perceber se amamos Jesus de verdade. O povo judeu tinha o costume de doar 10% da sua colheita para o Senhor, para o templo, para os pobres. Era um sinal de gratidão. As primícias pertenciam ao Senhor. O dízimo era um obrigado ao Senhor. Jesus vai muito mais além. Ele nos ensina a dar não somente o dízimo, mas a nossa própria vida. Para seguir Jesus e nos purificar de nosso egoísmo, podemos começar pelo dízimo, sabendo que é somente o primeiro passo. Do livro do profeta Malaquias. Desde o tempo de vossos pais, desobedecestes as minhas determinações e nada guardastes. Voltai para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós perguntais, voltar como? Pode um ser humano enganar a Deus? Pois vós me enganastes, e perguntais como foi que te enganamos? No dízimo e nas primícias. Vós estáis mesmo amaldiçoados, porque é a mim que está enganando a nação inteira. Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja recurso na minha casa. Fazei comigo esta experiência, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós as minhas bênçãos de fartura, se não elimino as pragas das plantações, para que elas não acabem com a produção dos campos, nem reduzam a zero a safra dos vinhedos, diz o Senhor dos Exércitos. Então as nações vos chamarão de felizes, pois esta será de verdade para vós uma terra deliciosa, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode um ser humano enganar a Deus? Pois vós me enganastes. E perguntai como foi que te enganamos? No dízimo e nas primícias. Vós estáis mesmo amaldiçoados, porque é a mim que estáis enganando a nação inteira. Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja recurso na minha casa. Fazei comigo esta experiência. Hoje, a palavra de Deus nos coloca diante dos olhos uma verdade importante sobre a qual devemos refletir: o dízimo. O que era o dízimo, irmãos? No povo de Israel, havia o santo costume de tirar os 10% das colheitas do trigo, das azeitonas, de todo o fruto da terra para oferecê-lo ao templo em Jerusalém, assim como animais e dinheiro. Isso era um sinal de agradecimento a Deus. Ele te dá o 100% para você viver feliz. E você pode bem restituir a ele o 10%, para honrá-lo e reconhecer seu senhorio. Nada teríamos se Deus não nos oferecesse tudo. Portanto, por que ser mão de vaca com Deus? O dízimo fazia parte da fé. Era o testemunho concreto da fé. Com o dízimo, se edificava e se mantinha o templo e tudo o que nele acontecia.
como bem lembra a leitura que hoje meditamos. Nós cristãos deixamos um pouco de lado a questão do dízimo, porque Jesus é muito mais radical. Jesus pede tudo e não só a 10ª parte. Podemos pensar na moedinha da pobre viúva que jogou no tesouro do templo tudo o que tinha para viver. Podemos pensar nos primeiros cristãos que vendiam o que possuíam e partilhavam tudo com os pobres. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o egoísmo corrompeu este bom costume e fechou o coração à partilha total. Dessa forma, ficamos sem partilha total e também sem dízimo. Perdendo o Novo Testamento, deixamos para trás também o Antigo. Viramos pagãos de verdade. Hoje, portanto, o dízimo é um bom instrumento pedagógico para aprender a amar, para aprender a fazer o que Deus pede. Sim, irmãos, até que não aprendemos a dar tudo, podemos pelo menos aprender a dar o nosso 10%. 10% do salário, 10% dos nossos bens, 10% do que temos. Tente fazer isso e veja como é difícil. Nas nossas casas de acolhida, há 1 ano, estamos fazendo isso com grande precisão, utilizando um balancete, que ajuda a fazer bem os cálculos. As casas são pobres, vivem de providência, mas partilham essa providência doando o 10% às casas mais pobres ou ao prédio da Sé, que não tem recurso suficiente para se sustentar sozinho. Pense que todo mês entram nesse prédio 500 irmãos e todos precisam de chinelo, roupa, lençóis, cobertores. A conta de água, luz e gás do prédio passa de R$10.000. Isso é mantido com o dízimo das casas de acolhida e todo mês é uma luta. Se os nossos pobres partilham, será que também nós não podemos fazer o mesmo? Nos nossos estatutos está escrito: os membros de aliança, ou seja, todos os participantes dos grupos de evangelização, vivem uma partilha evangélica, numa atenção constante à santa pobreza de Jesus. No mínimo, praticam o dízimo, como todos os cristãos, numa livre tensão a fazer mais e mais. Chegou a hora, irmãos, de nos empenhar a viver bem os nossos estatutos, o que Deus nos inspirou no início da nossa caminhada e que foi confirmado oficialmente pela Igreja no dia da aprovação dos estatutos. Se uma pessoa se pergunta como posso partilhar o dízimo, poderá encontrar neste folder que anexamos ao diário uma modalidade. Logicamente, o dízimo é uma quantia mensal do teu salário que você oferece. Pode ser 10% ou mais se você decidir. O que se recolhe será destinado às despesas da evangelização. Esse diário, por exemplo, tem seu custo. E a partilha com os pobres, ao sustento das casas dos vozinhos e das crianças do Haiti. É bom saber que no Haiti estamos construindo um hospital que acolherá cerca de 400 pessoas diariamente, inclusive com leitos para internação. Tudo isso tem um custo. Os nossos irmãos italianos estão se desdobrando nesses dias para vender os presépios de chocolate, as famosas capanne di cioccolata, para arrecadar os fundos necessários para a construção. Não temos ajuda nenhuma, a não ser a boa vontade dos membros da Missão Belém. Um dia você poderá dizer com santo orgulho: eu ajudei a construir esse hospital. Eu ajudei a manter uma escola de 2.200 crianças no Haiti, tirando-as do lixo o dia inteiro
e dando a elas 5 refeições todos os dias. Eu ajudei a manter os 700 doentes, egressos da rua, da Missão Belém do Brasil. Eu ajudei a manter os outros 1.500 acolhidos das ruas nas casas da Missão Belém. Esse é um milagre da partilha, do qual você pode fazer parte, utilizando o folder que vem em anexo a esse diário. Deus é muito severo e exigente no trecho que hoje meditamos. E nós podemos acolher o que ele diz como um convite a levar a sério a partilha deste advento. Se você fez um apadrinhamento do Haiti, de repente o dar o 10% te permite de fazer 2 apadrinhamentos. Se você ainda não começou a dar o dízimo, pode começar. Deus, através do profeta Malaquias, nos diz: quer que eu, Deus, te abençoe? Então começa a ser honesto comigo. Não me engane, pelo menos doa o teu dízimo integralmente. E depois verá que os teus negócios fluirão, que a minha proteção te ajudará em cada momento. Irmãos, não é Deus que tira de nós a proteção, mas somos nós, quando não partilhamos, que nos colocamos fora da bênção de Deus. Pode ser que os irmãos italianos não estejam acostumados a esta palavra dízimo, mas a explicação desta manhã poderá ajudar. É que cada um dê segundo o seu coração, diante de Deus. E agora vamos ler novamente a leitura que nos guia nesse dia. Do livro do profeta Malaquias. Desde o tempo de vossos pais desobedecestes às minhas determinações e nada guardastes. Voltai para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós perguntais: voltar como? Pode um ser humano enganar a Deus? Pois vós me enganastes. E perguntais: como foi que te enganamos? No dízimo e nas primícias. Vós estáis mesmo amaldiçoados, porque é a mim que está enganando a nação inteira. Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja recurso na minha casa. Fazei comigo esta experiência, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós as minhas bênçãos de fartura, se não elimino as pragas das plantações, para que elas não acabem com a produção dos campos, nem reduzam a zero a safra dos vinhedos, diz o Senhor dos Exércitos. Então as nações vos chamarão de felizes, pois esta será de verdade para vós uma terra deliciosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar o que mais nos atinge nessa leitura.
podemos nesse momento pensar em um propósito concreto para colocar em prática o que a Palavra de Deus nos pede. Hoje é particularmente importante que o propósito seja tirado integralmente do texto e não dos nossos raciocínios, e que seja uma ação concreta e constante. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática este nosso propósito. Se partilharmos, Deus derramará sobre nós a sua bênção de fartura. Paz e alegria a todos. Quem não partilha, engana a Deus e a si mesmo. Paz e alegria a todos. Nesse amor Deus nos reúne como irmãos, em um só coração. Nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. Deus é amor, e nesse amor Deus nos reúne como irmãos, em um só coração.
faz igreja e nos ensina a partir o pão. A partilha é sinal do reino de Deus entre nós, sinal de conversão. É doar-se com alegria, tornar-se Eucaristia para o irmão. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Como um pingo d'água que se une ao vinho, como um grão de trigo que morre pra ser pão. Não quero doar o que sobra, mas tudo que tenho pra dar. Se nosso tudo é pouco, esse pouco com alegria Deus receberá. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, e Eucaristia se transformará. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, e Eucaristia se transformará.